Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 17 de fevereiro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos do 11 ao 13, que diz assim: Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que esta gente pede um sinal? Meus irmãos, a grande questão aqui não é simplesmente o sinal. O problema aqui não é o sinal. Quantas e quantas vezes Deus, ele concede, ele dá sinais? Sim, com certeza você que me assiste agora, você já recebeu algum sinal de Deus, como confirmação de algo, como uma confirmação da sua oração, do seu pedido, de uma coisa que você estava pedindo a Deus, um discernimento talvez. Quantas vezes Deus concedeu um sinal? O problema não é conceder o sinal. O problema é essa gente que pede o sinal. É essa a grande questão. A gente não pode afirmar que Deus não dá sinal para ninguém. Dá. Mas Deus dá sinais para aqueles que têm um coração sinceros e retos. Corações humildes, que buscam retamente ao Senhor. E muitas vezes Deus sabe que essa pessoa precisa de um sinal para continuar seguindo o seu caminho com retidão. Mas não era o caso dos fariseus. Não. Inclusive, eles já tinham visto sinais. Jesus tinha acabado de multiplicar pães para mais de 4.000 pessoas. Eles tinham visto o sinal. Só qual é o problema? Só que qual é o problema? Que eles não acreditavam e nem estavam dispostos a acreditar. Ou seja, mesmo que Jesus desse um outro sinal, eles não acreditariam. Eles estavam ali só para colocar Jesus à prova, para ver se pegariam algum erro. Mas eles estavam obstinados a não crer em Jesus. Então, para quem não crê e não quer crer, para quem quer continuar com seu coração fechado, não basta dar sinais. Jesus poderia fazer ainda muitas curas, um milagre na frente deles. Eles não acreditariam. Interessante porque Deus, conhecendo os nossos corações, Ele sabe. Se nós temos reta intenção, nós temos um coração sincero e reto, nós temos retidão, ou não. Ou se o nosso coração já foi tomado pela incredulidade. Deus sabe quando nós estamos dispostos a acreditar ou não acreditar. E é por isso que Jesus, no Evangelho, ele diz não. A essa gente, nenhum sinal será dado. E foi embora. E foi embora. Interessante isso, meu povo, porque muitas vezes nós também insistimos com tanta gente que não quer crer. E aí nós lembramos de outra palavra de Jesus, quando ele vai dizer para nós não darmos pérolas aos porcos.
Tem gente que se aproxima da gente muitas vezes, não porque estão com o coração aberto, querendo entender a verdade de Deus. Não, não é por isso. Por outras intenções, por outras motivações, menos com disposição para crer. A essas pessoas não vale a pena a gente insistir. Por isso Jesus foi embora. Jesus foi embora. Pegou a barca e foi para outra margem. Saiu. Então, o Evangelho hoje fala sobre a incredulidade. Incredulidade do coração. A dureza do coração. O que para nós que cremos esse Evangelho pode nos falar? O Evangelho pode nos falar o seguinte. Nós estamos atentos aos sinais que Deus já nos deu? Sim, porque apesar dos sinais e dos muitos sinais que Deus pode nos dar ou já nos deu, nós corremos o risco de também fecharmos o nosso coração. Às vezes, quantas vezes Deus mostra algo para a gente e a gente se pergunta, mas será? Será mesmo? Não, não pode ser. Não. Ou seja, quantas vezes o Senhor também, por mim e por você, já respirou fundo, como fez com os fariseus. O Evangelho vai dizer isso. Jesus respira fundo, como se dissesse, paciência. Paciência. Peçamos ao Senhor hoje que nós nos tornemos cada vez mais homens e mulheres de fé. Por isso que temos que rezar sempre, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha. Que o Senhor faça isso com você hoje. Aumente cada vez mais a sua fé e a sua visão, para que você veja sempre os sinais que Deus te dá, as confirmações de Deus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.